Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estamos aqui para fazer este vídeo, falar de um assunto interessante no meio dos ateus, né? Ateus, livre pensadores. E o assunto que eu quero falar hoje é sobre a questão do agnosticismo. Do agnosticismo, baseado no comentário deste livro, Deus, um delírio, do biólogo Richard Dawkins. E ele aqui no seu livro Deus, um delírio, ele fala sobre a pobreza do agnosticismo. A pobreza do agnosticismo. Na página 74. Na página 74. Na página 74. Nos capítulos que fala a respeito sobre a possibilidade da existência de Deus, né? Aqui, deixa eu ver aqui. A hipótese de que Deus existe, né? Aí cai esse problema aqui do agnosticismo, né? A pobreza do agnosticismo. E ele dá uns comentários aqui no seu livro sobre esta questão do agnóstico. Agnóstico é aquele que não tem gnose sobre determinado assunto, sobre determinada causa. E aí ele entra no agnosticismo. A palavra gnose, ela é uma palavra grega que significa conhecimento. Existia uma escola antiga chamada os gnósticos, aqueles que diziam ter um grande conhecimento de Deus, né? Que eles conheciam Deus, né? O Deus bíblico. E essa escola também era uma escola cristã, né? Cristã. E o apóstolo João, João Evangelista, que é o mesmo que diz que, segundo a tradição cristã, que escreveu as 3 epístolas, né? A primeira epístola de João, a segunda e a terceira epístola. Na sua primeira epístola, ele ali combate o agnosticismo, né? O agnosticismo por dizer que conhecia Deus, mas ao mesmo tempo não amava o seu irmão. E aí João diz ali assim na sua epístola, aquele que diz eu conheço, olha, aquele que diz eu conheço, que diz ter o conhecimento de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas isso ele estava combatendo lá na época, né, no primeiro século da Era Comum. Ele estava combatendo aí as ideias, né, os ditos dos gnósticos.
daqueles que dizia que possuía o conhecimento de Deus e tinha um conhecimento especial. No assunto aqui que nós iremos debater nesta hora, conversar, fala da pobreza do agnosticismo. Gnose é conhecimento. Gnóstico é todo aquele que diz que possui determinado conhecimento. E agnóstico é a negação. É negação. É um sufixo o de negação, né? É não, é um não. Quer dizer, agnóstico quer dizer não tenho conhecimento. É aquele que diz que não tem o conhecimento de determinado assunto. Ele nega ter conhecimento, né? E aqui ele fala da pobreza do agnosticismo a respeito da existência de Deus. Ele começa aqui assim: o atleta de Cristo que nos dava sermões do altar da capela da minha escola admitiu ter um respeito secreto pelos ateus. Eles dizendo aqui, o professor dizia, eles pelo menos tinham a coragem de declarar suas convicções equivocadas, né? Mas declarava. O que ele não suportava era os agnósticos, covardes em cima do muro, sem sal e sem açúcar. Aí Richard Dawkins diz assim, em parte ele tinha razão, mas pelo motivo totalmente errado. Na mesma linha, de acordo com Quentin, o historiador católico respeitava o crente religioso comprometido e também o ateu comprometido. Ele reservava seu desprezo para as mediocridades insosas que circulavam no meio, né? Aqui, vou parar aqui, nesses dois comentários aqui, né? Que ele fala aqui que ele tinha um professor que dava aula a ele de religião, a eles, né, de religião, e ele diz que admirava os ateus. Mesmo que os ateus tinham uma convicção equivocada, para ele achava que os ateus tinham uma convicção equivocada, mas que eram decididos, né? E era definido, se definia, acreditar ou não acreditar. E já os outros que ele detestava, né? O que não suportava eram os agnósticos, que ele chama aqui de covardes em cima do muro, sem sal e sem açúcar. Sem sal e sem açúcar. Ele não tolerava, né? Não gostava da posição dos agnósticos. Aqueles que ficavam em cima do muro, ficavam na dúvida, será que Deus existe ou não? E aí eles ficavam na dúvida. Nesta mesma linha, vinha outro escritor que dizia assim, respeitava o crente religioso comprometido e também o ateu comprometido. Ele reservava seu desprezo para as mediocridades insosas que circulavam no meio, né? A pessoa que não se compromete, que não assume um compromisso e que não toma um partido, né? Ele não gostava. Isso aqui também achava sem sal, sem açúcar, né? Em cima do muro. É ruim a pessoa ficar em cima do muro em determinadas coisas, né? Em determinadas coisas, na dúvida, né? Será que existe Deus ou não?
o agnóstico diz, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Né? Eu não tenho conhecimento se Deus existe ou não. Eu não sei. Assim como também eles diz que eles é agnóstico com a questão da crença na alma, no espírito. Né? Eu já vi um agnóstico dizendo, eu não posso afirmar se existe espírito ou não, eu não sei se existe alma ou não. Então, eles é agnóstico a respeito disso aí. Então, e muitas outras coisas ele também podia ser agnóstico, se existe inferno ou não, né? Se existe alma, né? Que nem está falando aí ou não. Então, o agnosticismo que ele está aqui falando, e que ele combate, é o agnosticismo daqueles que ainda ficam em cima do muro a respeito da crença em Deus. E ele defende aqui a questão do agnosticismo temporário, né? Temporário. E pode existir um agnosticismo temporário, porque ainda ele não teve uma evidência, ele não se aprofundou no assunto, não estudou. A esse respeito, ele fica na dúvida. Mas uma vez que chega à luz de explicações sobre a respeito científico da antropologia, a sociologia, a biologia, explicando os fenômenos da natureza, a natureza, como surge as coisas, né? O fenômeno de chuva, né? Trovão, relâmpago, tal, que nada tem a ver com ser um design inteligente, que nada tem a ver com uma sabedoria superior que criou todas as coisas, que nada tem a ver com o criacionismo, aí a pessoa não pode ficar em cima do muro, ele tem que se decidir. Né? Ou existe um Criador de todas as coisas, ou não existe. Porque o ateu nega o criacionismo, nega a ideia de um ser sobrenatural que criou todas as coisas. Né? Então, há pessoas que ficam ainda na dúvida, né? Que são agnósticos a esse respeito. E ele aqui, num comentário do seu livro, ele vai dar um comentário, depois você, se tiver esse livro, você vai ler na página 74 em diante, e você vai ver o comentário, o argumento dele a respeito da pessoa sair do agnosticismo, né? E confessar-se um ateu convicto, né? Negar a existência, né? A existência de um ser sobrenatural. Aí, nesse caso, você viu esses dois comentários aí, que dois estudiosos não toleravam e não aceitavam a covardia, né? A covardia daqueles que ficavam em cima do muro, né? Admirava aqueles que determinados, que assumem uma posição, né? Ou Deus existe ou não existe, né? Se Ele existe, que se manifeste e se declare, estou aqui, objetivamente, não por intuição, não de foro íntimo, mas se mostre que é uma realidade objetiva, e não uma realidade subjetiva, no campo da imaginação. Uma existência não objetiva, tem que ser uma existência objetiva, distinguível, que se identifique como é, e não uma existência nebulosa, oculta. Está entendendo? Então, ele aqui defende também a questão da sinceridade, né? De assumir uma posição, sair de cima do muro. Porque aquele que está em cima do muro é arriscado cair, né? É arriscado cair. E aqui, neste livro, eu vi um comentário ontem. O professor Eustáquio vai fazer uma série sobre esse livro e ele estava falando de alguns personagens, de algumas pessoas grandes de influência. Niemeyer, que era ateu,
o arquiteto Niemeyer, que era ateu. Citou também o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é ateu. A esposa dele, a falecida Dona Ruth, que era ateia. E citou outros aí que são ateus, mas que são ateus passivos. Passivo. Eles não é ateu ativos, né? Ateu que assumiu seu ateísmo e quer levar a sua descrença para outro. Quer derribar as ideias criacionistas, as ideias teológicas. Esses daí são ateus ativos, como eu sou, e como muitos outros, Eustáquio, aquele Pirula, e outros aí que estão na internet, na rede social, derribando o teologismo, a ideia criacionista, e divulgando o evolucionismo, a ideia evolutiva. Então, que esses outros, Eustáquio falando, e admirava muito, os ativistas, os que são ativos, como Richard Dawkins, Sam Harris, ele falou o nome de Sam Harris, outro estudioso, ateu, e muitos outros que tem por aí, né? Christoph Hickes, que morreu também, que escreveu o livro Deus Não É Grande, Como uma Religião Envenena Tudo. Ele escreveu um livro assim. E ele falando que esses aí são ativos, são aqueles que saíram do armário e não se esconde, não tem medo de externar, de expressar e ter orgulho de ser ateu, de ser descrente, de não ter crenças no sobrenatural, de não ter crenças irracionais, mas crenças racionais. Deveríamos e devemos nos orgulharmos disso, né? De ser um descrente, de ser um não teológico, é isso. E procurar buscar conhecimento para sairmos de cima do muro. O meu objetivo nesses vídeos que aqui faço é isso, levar o conhecimento às pessoas da verdade científica, incentivar, animar as pessoas, os ateus, os agnósticos, aqueles que estão ainda na dúvida em cima do muro, a se aprofundar, a buscar o conhecimento científico para você sair de cima do muro e se definir, né? Se definir. Sair do armário. Tem aqueles que já é convicto, né? É convicto da sua descrença, mas ainda não saiu do armário, né? Não saiu do armário. Tem um pé adiante e outro atrás, né? Fica aí naquela. E eu acho que você também não deve ficar por aí cometendo estupidez, né? Sair por aí, sou ateu, Deus não existe, tal, Deus está morto, essa coisa. E sair por aí pinchando igreja, essas coisas, desfazendo da fé do outro, da crença do outro, deixa ele lá com a crença dele. O importante é você não acreditar, né? É você não acreditar e estar apto a mostrar por que é que você não acredita, né? Que na existência de seres sobrenaturais, não só do Deus bíblico, mas de seres sobrenaturais, de deuses, tanto o Deus bíblico como o Deus das outras nações, o Deus das outras culturas, né? Entidades que muitas pessoas aí, que mesmo sendo contra o Deus da Bíblia, mas defende as entidades, né?
defende o Satã como ser real, Lúcifer como ser real. E esses seres não existem de fato. Não existem de fato. Não temos e não devemos ter nenhuma devoção com esses seres imaginários, seres que não existem de fato, que não tem comprovação. Tem crenças. Crenças, acreditar que existe é uma coisa, agora mostrar realmente, objetivamente, que existe é que é o difícil, né? É o que é o difícil, mostrar objetivamente. Não subjetivamente, mas objetivamente você mostrar, apresentar aqui, com evidências que existe. Então é isso aí. Os agnósticos, para Richard Dawkins, e mesmo para cristão, né, ainda não se comprometeram, ainda estão em cima do muro, né, e tem que sair de cima do muro. Ou Deus existe ou Deus não existe. Das duas, uma. Ou ele existe ou não existe. E tomar-se uma posição. Em outro livro que eu li, do escritor Michel Sermer, ele é psicólogo, e ele fala assim, que intelectualmente pode haver um agnosticismo na pessoa, mas comportamentalmente a pessoa se define o que ele é. Pode haver um agnosticismo, né? Uma dúvida, uma incerteza, mas o comportamento da pessoa decide o que ele é, né? Comportamentalmente, ele decide o que ele é, se ele é ateu, ou se é teísta, ou se é ateísta ou teísta, se é um crente ou é um descrente. Então, se você, falando no sentido do Deus judaico, se você não segue mais o manual, que é a Bíblia, se você não ora, não jejuma, não vai para monte orar, e quando vai viajar, não busca proteção de deuses, então você é ateu. Está comprovado no seu comportamento que você é ateu. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, desse comentário, dê um joinha, inscreva-se no meu canal e não esqueça de se envolver com essa causa, em contribuir, dar uma contribuição, como eu já falei em outros vídeos, para que eu possa pagar o transmissor de rádio FM que comprei, confiando em um conhecido que me franqueou uma ajuda, que seria quase a metade, e ele não cumpriu o seu compromisso comigo, e aí eu me apertei, estou apertado porque tinha outras coisas, e aí estou pedindo essa contribuição aí para você, que está envolvido nesta causa aí, que quer me ajudar na proclamação da racionalidade, aqui na minha cidade, através também aí do YouTube, tá entendendo? Aí tem o meu Pix, que é o número do celular, 73981-636455. Se você querer, eu vou botar inscrito para você, manda uma mensagenzinha para você com o número do Pix, para você fazer, ajudar com qualquer quantia. Agora não tire nada que for da sua necessidade para contribuir. Se você também está passando aperto e não pode contribuir, não faça sacrifício, né? Não faça sacrifício nesse sentido. Ajude de acordo com a sua possibilidade. Pense primeiro nos seus interesses, na sua necessidade, para depois ajudar
aquele que você pode ajudar voluntariamente, sem coação, sem negócio de castigo, de nada, nada. Tá entendendo? É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.